Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de dezembro de 2021, e estamos todos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, intitulado Segunda Vista. Vamos iniciar fazendo a nossa oração de gratidão. E assim, divino amigo, amado Mestre Jesus, nosso sentimento de gratidão por mais uma oportunidade de estarmos aqui encarnados e desencarnados, estudando mais uma vez as obras espíritas e, em particular, nesse momento, obras póstumas. Amado Mestre, nós te solicitamos sempre a inspiração de que tanto necessitamos, o amparo, a presença dos nossos amigos espirituais, para que mais uma vez possam conduzir o nosso estudo, esse trabalho que realizamos em Teu nome, para atender a todos nós, espíritos necessitados da luz. Graça te damos, amado Mestre, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Vamos então, gente, que Jesus nos conduza. Desde todos os tempos, os homens têm querido conhecer o futuro, e volumes se poderiam escrever sobre os meios que a superstição inventou para erguer o véu que encobre o nosso destino. A natureza foi muito sábia ao nolo ocultar. Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Se soubéssemos previamente o fim de cada coisa, é fora de dúvida que a harmonia geral ficaria perturbada. Imagine se em 2018 fosse avisado que final de 2019, iniciozinho de 2020, nós teríamos uma pandemia. E aí, ia ficar todo mundo calmo? Como seria o 2018 depois dessa notícia? Então põe uma coisa na cabeça. Isso está muito claro no livro dos médiuns, quando vai falar das evocações. Espírito decente, espírito evoluído, jamais irá trazer notícias que virão a tirar o sossego, a paz de uma sociedade. Porque eles não são portadores do mal, portadores de notícias que vai nos trazer uma inquietação. Então, qualquer coisa nesse sentido se trata de encarnados e desencarnados, de espíritos perversos. E o povo adora esse tipo de notícia, é impressionante. Então eles não fazem isso. Espírito nenhum vai dizer, olha, daqui a 2 dias você vai desencarnar. Olha, no ano que vem nós vamos ter uma notícia, nós vamos ter uma pandemia que vai acontecer assim, assim, assim. Eles não fazem. Por quê? Porque o que acontece? Vai mudar alguma coisa eles falarem? Não. O que vai mudar? A gente vai ficar muito mais sofrido, muito mais preocupado antes da coisa acontecer. Porque se tem que acontecer, se é um processo coletivo, vai acontecer. Avisar para quê? Qual o aviso que a misericórdia divina sempre nos dá? Se torne um ser humano melhor. Não é assim? Porque um ser humano melhor, ele terá uma vida melhor. Um coletivo melhor terá um movimento coletivo melhor. O melhor aviso que a espiritualidade nos tem trazido e que o nosso Senhor Jesus nos trouxe é o quê? Se torne um ser humano melhor. Um ser humano melhor será um futuro com menos dor.
Quer notícia melhor que essa? Quer aviso melhor que esse? Agora é assim, o que Chico falou, vai acontecer isso. Chico disse, vai acontecer aquilo. Chico, e o povo vai se autopromovendo usando o nome de Chico. E ele não está aqui, né, encarnado. E aí o povo vai se autopromovendo dizendo, o Chico me disse isso. Então tenhamos muito cuidado, tá? A natureza foi muito sábia ao não ocultar. Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana, que seria esse coletivo, e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade, cada um de nós. Se soubéssemos previamente o fim de cada coisa, fora de dúvida que a harmonia geral ficaria perturbada. A segurança de um futuro feliz tiraria ao homem toda a atividade. Não, está garantido mesmo, vou trabalhar por quê? Visto que ele não precisaria empregar qualquer esforço para alcançar o objetivo a que se propõe, o seu bem-estar. Todas as forças físicas e morais seriam paralisadas, detendo-se ainda a marcha progressiva da humanidade. A certeza da infelicidade acarretaria as mesmas consequências, em virtude do desânimo que tomaria conta da criatura. Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, ou seja, algo indiscutível. Quando falar dogma, pense em algo indiscutível. O mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. É a incerteza quanto ao momento do nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até o último batimento do nosso coração. Faz sentido isso? Se você sabe que você vai desencarnar daqui a 2 dias, e aí, você vem trabalhar? Mudou tudo. Então só atrapalha. Então nós temos que parar com essa mania de querer buscar e querer saber o futuro. Mas nós temos uma informação excelente. Quem planta hoje, colhe amanhã. Então hoje é o presente, amanhã é o futuro. Eu tendo essa informação, o que eu ando plantando? Então nós temos uma informação do futuro. Vamos usar a lógica, a razão. O que é o meu futuro? É o que eu estou fazendo dele hoje. Então, para eu ter um excelente futuro, um futuro de paz, um futuro de tranquilidade, eu tenho sim que ter hoje, a minha atitude hoje no presente, essa minha plantação de hoje, tem que ser voltada para o bem. Não faça mal a ninguém. Sempre que você puder ser útil, seja. São coisas simples, né? Não precisa ter doutorado em nada para saber disso. Mas é tão simples que a gente não dá conta de fazer. A gente não dá conta de fazer. A gente é burro em relação ao amor. Porque a gente insiste no egoísmo. Porque, em verdade, o contrário do amor é o egoísmo. E a gente insiste no egoísmo. A gente insiste em atender sempre as nossas vontades, os nossos caprichos e os nossos. E aí a gente está sendo um tonto, porque a gente está plantando um péssimo futuro. É a incerteza quanto ao momento do nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até o último batimento do nosso coração. O viajante levado por um veículo se entrega ao movimento que o fará chegar ao destino, sem pensar em lhe impor qualquer desvio, por estar certo da sua impotência para consegui-lo. O mesmo se daria com um homem que conhecesse o seu destino irrevogável. Gente, o destino futuro, ele é algo que é irrevogável? Você está entendendo? Então, mais uma vez, por mais que eu tenha um débito muito grande a resgatar, não dessa existência, mas de uma existência anterior, o martelo não foi batido. Mais algo assim, extremamente interessante para nós mudarmos. Se eu sou um espírito em processo de aperfeiçoamento, eu sei que o meu passado me condena. E eu tenho uma informação que a minha atitude de hoje pode atenuar os meus sofrimentos. Por exemplo, a minha alegria foi enorme em completar 50 anos. Eu fiquei depois pensando, eu digo, quantas encarnações eu devo estar sem completar 50 anos? É sério. A impressão que eu tenho assim é como se eu tivesse feito algo que mudou um pouco a minha história.
Então a gente começa a parar para pensar, o que eu planto hoje eu vou colher amanhã. E o que eu já plantei lá há 100, 150 anos atrás, que estaria na programação eu colher, eu posso adubar a terra, fazer um movimento e não mais colher esses frutos tão amargos. Então, fazer o trabalho do Cristo Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir esse caminho, essa verdade, essa vida, vai atenuar, vai diminuir muitas dores. É a frase do nosso querido Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. O bem que tu fazes hoje é teu advogado em qualquer parte. Já parou para pensar nisso? O mesmo se daria com o homem que conhecesse o seu destino irrevogável. Se os videntes pudessem transgredir essa lei da providência, tornar-se-iam iguais à divindade. Olha o que o Kardec fala aqui. Saberiam de tudo? Então, quando você olha para o vidente, você acha o quê? Que ele sabe de todo o futuro? Então, ele é o quê? Igual a Deus? Por isso mesmo, não é essa a missão que lhes cabe. Não é essa a missão. Por exemplo, quando a gente estuda o livro há 2000 anos, e quando nós fomos também conhecer o livro 50 anos depois, nós nos deparamos com dois grandes médios. Quando eu digo de grande mediunidade, mas não de grande moral. Mas foi dado a eles enxergar o passado. Lembra? Tivemos em Ave Cristo a presença desses médios, falando do passado. Tivemos no livro 50 anos depois e tivemos no livro há 2000 anos. Mas todos os casos que foram para auxiliar e evitar o mal maior, não foi isso? Mas eles não tiraram o livre-arbítrio, vocês decidem. Mas o propósito é isso, o compromisso é esse. Então, às vezes isso acontece. Gente, às vezes isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente vai dar um passo e vem aquela voz gritante dentro da gente falando assim, ó, não faça isso. Já aconteceu com vocês alguma vez? Pois é. Aí o que a gente faz? A gente faz. Só essa vez. Só essa vez. Aí a gente dá com os burros na água. Olha que coisa. Se quebra todo. Então, em nenhum momento a gente está desamparado, a gente recebe muita assistência. A grande dificuldade é que nós não obedecemos. No fenômeno da dupla vista, então a dupla vista é o quê? A pessoa está aqui, está enxergando tudo, ela não entra em transe, não lembra que não é como a pessoa que está no sonambulismo, não é, por isso do termo dupla, e ela passa a enxergar o que está acontecendo à distância. Daí o termo dupla vista. No fenômeno da dupla vista, por se achar a alma parcialmente liberta do envoltório material, que limita as suas faculdades, não há duração nem distância, abrangendo o tempo e o espaço. Tudo se lhe confunde no presente. Ele vê tudo aquilo como se fosse presente, né? Por isso que ele chama o termo dupla vista. Livre dos entraves da carne, ela julga os efeitos e as causas melhor do que nós. Vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las, que é o caso de Araxes. Ele estava ali e nessa condição de dupla vista ele começou a ver, mas nesse caso ele viu o passado. É nesse sentido que se deve entender o dom da presciência atribuído aos videntes. Suas previsões resultam de ter a alma consciência mais nítida do que existe e não de uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. É por dedução lógica do conhecido que ela chega ao desconhecido, o que depende muitas vezes da nossa maneira de proceder. Quando um perigo nos ameaça, se somos avisados, ficamos em condições de tentar tudo o que seja preciso para evitá-lo, cabendo-nos a liberdade de fazê-lo ou não. Por exemplo, Araxes não avisou? Avisou, mas cabia a cada um deles. Agora no Ave Cristo, o Orosio avisou que na verdade o Orosio ele via o Emiliano e ele transmitia para ela o que o Emiliano estava pedindo, que ela não realizasse o aborto, né? Mas o livre-arbítrio foi dela. Em semelhante caso, o vidente se acha diante de um perigo que nos é oculto. Ele o assinala e indica o meio de afastá-lo. A não ser assim, o acontecimento segue o seu curso.
Suponhamos que um carro enveredou por uma estrada que vai dar no precipício que o condutor não pôde perceber. É evidente que, se nada o vier desviar, ele se precipitará no abismo. Suponhamos também que um homem, colocado de maneira a dominar a estrada em toda a sua extensão, vendo o perigo que corre o viajante, consegue avisá-lo a tempo de ele se desviar. O perigo estará afastado. Da sua posição, dominando o espaço, o observador vê o que o viajante, cuja vista é limitada pelos acidentes do terreno, não consegue divisar. Pode ver se uma causa fortuita impedirá a queda do outro. Conhece, pois, previamente o que se dará e prediz o acontecimento. A gente, às vezes, com o filho, você vai vendo o filho, o rumo que o menino está tomando, o que você diz para ele? Você está vendo o precipício lá na frente. Você avisa. Mas ele poderá acatar ou não. Quantas vezes isso? Um amigo, uma amiga, alguém muito querido, que a gente diz, gente, isso aí vai dar nisso, 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 olha o que você está fazendo. A pessoa não aceita, é o óbvio mesmo. Não é nem adivinhar, é bom senso, é a razão. É o bom senso, tanto falado no livro Revista Espírita essa semana, né? Que às vezes a pessoa tem inteligência, mas não tem bom senso. Se não tem bom senso, é um burro. Porque uma inteligência sem bom senso se torna um ignorante. É aquilo que nós estávamos falando. O cidadão é formado em medicina, mas bebe e fuma. Cadê o bom senso? Né? Imaginemos que esse mesmo homem, colocado no alto de uma montanha, divise ao longe, pela estrada, uma tropa inimiga dirigindo-se para uma aldeia que pretende incendiar. Será fácil a tal homem, levados em conta o espaço e a velocidade, prever o momento da chegada da tropa? Se, então, descendo a aldeia, disser apenas, a tal hora a aldeia será incendiada. Caso o fato ocorrer, ele passará aos olhos da multidão, ignorante, por adivinho e feiticeiro, quando apenas viu o que os outros não podiam ver e deduziu do que viu as respectivas consequências. Ora, o vidente, como esse homem, apreende e acompanha o curso dos acontecimentos. Não lhes prevê o resultado porque possua o dom de adivinhar. Ele o vê e, desde então, pode dizer-vos se estar no bom caminho, indicar-vos outro melhor e anunciar o que encontrareis ao termo da viagem. É, para vós, o fio de Ariadne, mostrando a saída do labirinto. Princesa mítica cretense, quando Teseu foi a Creta para matar o Minotauro, Ariadne apaixonou-se por ele e deu-lhe um novelo de fio para que pudesse entrar no labirinto e encontrar, depois, o caminho de volta. Como se vê, isso está longe da predição propriamente dita, conforme a entendemos na acepção vulgar do termo. Nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se realizem por sua vontade ou por sua inércia. Indica-se a ele um meio de chegar ao fim, cabendo-lhe utilizá-lo. Supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável com relação aos menores acontecimentos da vida é despojá-lo do seu mais belo atributo, a inteligência. É assimilá-lo ao bruto. O vidente, pois, não é um adivinho, é um ser que percebe o que não vemos. É, para nós, o cão do cego. Nada há nisto, portanto, que se contraponha aos desígnios da providência quanto ao segredo de nosso destino. É ela própria quem nos dá um guia. Então, se há vamos chamar de o adivinho, esse tipo de faculdade, é porque o papai permite. Tal o ponto de vista sob o qual se deve considerar o conhecimento do futuro.
por parte das pessoas dotadas de dupla vista. Quantas vezes a gente não está passando por uma situação e a gente, às vezes, atendendo uma pessoa ou aplicando um passe, a gente tem ali as intuições, mas as intuições às vezes não são boas. Você acha que eu vou olhar para a pessoa e vou dizer: ah, amiga, é o seguinte, tu vai desencarnar esses dias? Vou nada. Isso seria um ato de perversidade. Ou outras coisas. Às vezes a pessoa está conversando, você tem uma intuição. E o problema é esse. O problema é aquele. E a pessoa não dá conta, não sabe. E a gente fica com aquela cara assim de paisagem olhando para a pessoa, mas espera acontecer. Porque falar só vai perturbar. Então ele diz assim: se esse futuro fosse fortuito, se dependesse daquilo a que se chama acaso, se não tivesse alguma ligação com as circunstâncias presentes, nenhuma clarividência poderia penetrar e nenhuma certeza, nesse caso, ofereceria a menor previsão. O vidente, aquele que de fato merece esse nome, olha só, o vidente sério e não o charlatão que simula essa faculdade, o vidente verdadeiro, em suma, não diz o que o vulgo denomina. O vulgo é quem? O povo. Buena dita, né? Ele apenas prevê as consequências que decorrerão do presente, nada mais, e já é muito. E aqui tem uma notinha sobre Buena dita é sorte fausta ou infausta de um indivíduo, supostamente inferida por algum meio ocultista, por exemplo, pelas linhas da mão, sina, fortuna. Nada mais, e isso já é o quê? Muito. E aqui ele apenas prevê as consequências que decorrerão do presente, nada mais, e já é muito. Eu me recordo do nosso Chico Xavier, que ele pouquíssimo fazia isso, evitava, mas no Pinga Fogo ele falou algo. Quando lhe perguntaram sobre o homossexualismo, em 71, ele disse que nós deveríamos nos preparar, porque iria aumentar muito o número de irmãos vivendo essa experiência, e que inclusive teremos famílias diferentes. Então hoje a gente vê 2 mulheres casando, 2 homens casando. Ele falou isso, então obviamente isso havia uma programação para isso. Lembra que é o papai permitindo essas encarnações, são experiências a passarem, ok? Então ele falou, mas isso é resultado do quê? Isso foi resultado dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Uma vez eu vi uma história do Chico, ele dava apenas conselhos, né? E uma pessoa, quando fez o congresso em Brasília, uma pessoa falou, né, que ela era da juventude, e foram os jovens se reunir com o Chico. E ele passou no meio dos jovens, e ele viu um jovem e ele falou o nome dele, né? Vamos lá, fulano, cuidado com as companhias que você anda. Ele só disse isso, para ele tomar cuidado com as companhias que ele andava. E aí a moça conta que ele estava, depois ele se meteu com as drogas e cometeu suicídio. Oh, meu Deus! Quantos erros, quantos passos em falso, quantas tentativas inúteis não evitaríamos se tivéssemos sempre um guia seguro a nos esclarecer? Quantos homens se acham deslocados na vida por não se terem lançado no caminho que a natureza lhes traçar as faculdades? Quantos fracassam por terem seguido os conselhos de uma obstinação irrefletida? Alguém poderia dizer: não empreendais isso, porque as vossas faculdades intelectuais são insuficientes, porque não convém ao vosso caráter nem à vossa constituição física, ou ainda, porque não sereis secundados como fora preciso, ou porque vos enganais sobre o alcance do que pretendeis e topareis com este embaraço que não preveis. Ou dizer o contrário em circunstâncias diversas: sair-vos-ei bem de tal empreendimento, se vos conduzirdes desta ou daquela maneira, se evitardes dar tal passo que poderia comprometer-vos. Finalmente, sondando as disposições e os caracteres, poderia dizer ainda: desconfiai de tal armadilha que vos querem preparar. Acrescentando em seguida: estais prevenidos, fiz o que me cumpria, mostrei-vos o perigo. Se sucumbirdes, não acuseis a sorte, nem a fatalidade, nem a providência.
acusai apenas a vós mesmo. Que pode fazer o médico quando o doente não atende aos conselhos que lhes são dados? O que pode fazer o médico? Nada, né? Então, quantos conselhos nos são dados e a gente... E tem coisas que são óbvia mesmo, de olhar óbvia. Mas quando você está envolvido naquilo, você não quer enxergar o óbvio. Você prefere acreditar na fantasia que você está idealizando. Gente, e assim nós conseguimos finalizar Segunda Vista, ainda dentro da primeira parte. E a próxima semana, o nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, iremos para a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. É espetacular essas anotações do professor Allan Kardec. E assim agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais um momento de estudo e de reflexão. Espírito decente, espírito evoluído, jamais irá trazer notícias que virão tirar o sossego, a paz de uma sociedade. Porque eles não são portadores do mal, portadores de notícias que vai nos trazer uma inquietação. Então, qualquer coisa nesse sentido se trata de encarnados e desencarnados, de espíritos perversos. E o povo adora esse tipo de notícia, é impressionante. Porque o que acontece? Vai mudar alguma coisa eles falarem? Não. O que vai mudar? A gente vai ficar muito mais sofrido, muito mais preocupado antes da coisa acontecer. Porque se tem que acontecer, se é um processo coletivo, vai acontecer. Avisar para quê? O melhor aviso que a espiritualidade nos tem trazido e que o nosso Senhor Jesus nos trouxe é o quê? Se torne um ser humano melhor. Um ser humano melhor será um futuro com menos dor. Então, para eu ter um excelente futuro, um futuro de paz, um futuro de tranquilidade, eu tenho sim que ter hoje, a minha atitude hoje no presente, essa minha plantação de hoje, tem que ser voltada para o bem. Não faça mal a ninguém. Sempre que você puder ser útil, seja. São coisas simples, né? Não precisa ter doutorado em nada para saber disso. Mas é tão simples que a gente não dá conta de fazer. A gente é burro em relação ao amor. Porque a gente insiste no egoísmo. Porque, em verdade, o contrário do amor é o egoísmo. E a gente insiste no egoísmo. A gente insiste em atender sempre as nossas vontades, os nossos caprichos e os nossos. E aí a gente está sendo um tonto, porque a gente está plantando um péssimo futuro. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. E o que eu já plantei lá há 100, 150 anos atrás, estaria na programação eu colher, eu posso adubar a terra, fazer um movimento e não mais colher esses frutos tão amargos. Então, fazer o trabalho do Cristo Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir esse caminho, essa verdade, essa vida, vai atenuar, vai diminuir muitas dores. É a frase do nosso querido Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. O bem que tu fazes hoje é teu advogado em qualquer parte. Saberiam de tudo? Então, quando você olha para o vidente, você acha o quê? Que ele sabe de todo o futuro? Então, ele é o quê? Igual a Deus? Em nenhum momento a gente está desamparado, a gente recebe muita assistência. A grande dificuldade é que nós não obedecemos. Já parou para pensar nisso?